Graça e paz a todos. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem em nome do Senhor Jesus, Estou aqui com a palavra do Senhor, um instrumento que Deus nos deu para todos sempre. Amém? Em nome de Jesus, eu falo da palavra do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo me ilumine, que fale através de mim. Que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito Santo. Que esta palavra vá onde o Senhor quer, somente para as pessoas que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém? É uma grande honra estar aqui novamente, Que Deus me deu vida, me deu força para me estar aqui hoje falando um pouco da palavra de Deus. Eu falo que tem tantos trabalhos aí na internet, no YouTube, tão desnecessário, tão que faz mal para as pessoas. E a palavra de Deus é coisa boa, tá? Que vem para nos levantar, para levantar nossa alma, nosso espírito e trazer força para a gente lutar no dia a dia da nossa caminhada. Amém? Vamos ao que interessa, que é a mensagem de hoje que eu trago para vocês, Deus muda a sentença, tá? O tema de hoje é que Deus muda a sentença. A sentença é assim, quando o juiz bate o martelo, ele dá uma sentença, não dá? Você vai preso, você tem tantos anos, você tá liberado, então a sentença. Essa é uma sentença que o juiz dá. Quando Deus dá uma sentença, a gente pensa assim, não, já era, não vai voltar atrás. Mas eu estou aqui hoje para te falar que o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que te fez dentro do ventre da sua mãe, ele muda a sentença. E tem 3 passagens aqui na Bíblia que eu vou citar hoje, que Deus mudou o cativeiro. Deus mudou a sentença, que ele já estava preparado para a vida daquela pessoa, daquele povo, tá? Então, se Deus muda a sentença, ele pode mudar a tua sentença. Se está programado morte, destruição para a sua vida, eu quero te dizer que você vai ver hoje o que você tem que fazer para que a sua sentença seja mudada. Ah, mas isso pode acontecer? Pode, tá? E a Bíblia fala 3 passagens aqui que vai mostrar para mim e para você que Deus pode mudar a sentença da minha vida, da sua vida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Tudo aquilo que Deus pode, Ele mostra, E quando Jesus estava andando por aqui nessa terra, Ele falou assim, que nós faríamos, se cresce nele, ou se tivéssemos fé do grão de uma mostarda, nós faríamos obras maiores do que ele. Mas não é porque nós somos poderosos, mas se a gente cresce nele, o Espírito dele estaria em nós. E nós faríamos obras maiores do que ele fez. Amém? Então vamos para a palavra, em nome de Jesus. Eu abro esse livro e falo da palavra do Senhor para vocês. Então vamos começar. Eu vou mostrar para vocês 3 passagens da Bíblia que fala que Deus mudou a sentença. A primeira que eu vou falar para vocês é de Jonas, Se você ler o capítulo 1, eu não vou ler todos os capítulos, Não vou ler todas as passagens, vou contar para vocês a história. Mas eu vou mostrar para vocês aonde que está escrito. Se você for lá em Jonas, capítulo 1, você vai ler, eu vou ler só o primeiro versículo do capítulo 1, tá? A palavra do Senhor veio ao Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vá até a cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Quer dizer, o teu pecado, a tua maldade subiu até mim, e eu estou revoltado, eu estou irado com Nínive. E ele falou para Jonas:
vai lá e faz isso, e que em 40 dias a tragédia virá sobre Nínive. Jonas ficou com medo, porque Nínive era uma cidade terrível, era uma cidade sanguinária que matava o povo de Deus. Quem fosse lá e falasse de outro Deus, eles matavam, né? Era uma cidade terrível, o pecado reinava ali totalmente. Jonas ficou com medo, eu ir lá, misericórdia, aquele povo vai me matar. E ele fugiu, montou no navio, foi para alto mar. Mas no alto mar veio uma tempestade terrível, não sei se vocês conhecem a história, que eu já tenho uma palavra também, um vídeo que eu falo dessa passagem de Jonas. Ele ficou com medo e todos os tribulação ficaram com medo da tempestade que veio ao alto mar. Jonas então se camuflou, mas o pessoal perguntou de quem que é o culpado dessa tempestade. E eles acharam o culpado que era Jonas. Porque Jonas tinha pecado contra Deus, estava contra a vontade de Deus, que era para ir para Nínive, ele foi ao contrário. Então eles lançaram Jonas no rio, no mar, e Jonas foi engolido por uma baleia. Ficou 3 dias dentro da baleia, né? Mas olha só, Deus também foi misericordioso, porque ali quando você é lançado no mar, geralmente o que acontece? Morre, né? Comido por uma baleia, então, dentro da baleia, ele clama ao Senhor. E aqui no capítulo 2, nós vamos ver aonde que Jonas, ele é lançado. Olha o que ele fala. Afundei até chegar aos fundos dos montes, a terra embaixo cuja trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura, ó meu Senhor. Então, eis que a minha vida ia se apagando, ele estava morrendo, mas ele buscou o Senhor dentro lá. Ele só em Deus ele buscou a sua vida, o fôlego de vida novamente. E lá dentro da baleia, Deus ouviu a oração de Jonas e falou, vou te resgatar. E levou ele até Nínive, dentro da barriga da baleia, e lá Jonas pediu mais uma chance. Jonas falou dentro do ventre da barriga, da baleia, pediu misericórdia, pediu mais uma chance, ó. Eu, porém, te farei, ó que Jonas falou para ele, eu, porém, te farei, eu gosto de ler assim, mas às vezes eu vou falando muito rápido, né? Tá no capítulo 2, versículo 9, né? Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça, o que prometi, cumprirei fielmente. Sim, a salvação vem do Senhor. Então aqui, e Deus deu a ordem à baleia, lança Jonas. A baleia lançou. Aquele povo de Nínive, eles acreditavam muito no Deus peixe. E quando viu Jonas saindo de dentro da baleia, sendo cuspido ali, né? Eles se ajoelharam e creram que Jonas era enviado de Deus. Como eles creram que Jonas era um enviado de Deus, eles ouviram a palavra de Jonas. E Jonas começou a andar ali na cidade, pregando a palavra de Deus, falando para eles, se arrependo porque em 40 dias virá a destruição sobre vocês. Se arrependo porque virá a destruição. E o prazo era 40 dias. O povo acreditou naquela palavra de Jonas, porque já estavam acreditando nele. E o que aconteceu? Eles rasgaram as suas vestes, se prostraram, joelharam e começaram uma campanha de oração ali, se arrependeram dos seus maus caminhos e Deus mudou a sentença daquele povo. Que a tragédia que estava preparada para eles para 40 dias foi revertida em bênção. Aquele povo escapou dessa sentença, mas com jejum e oração e conversão, se arrependendo dos seus maus caminhos. Amém? Jonas não aceitou muito aquilo, porque era um povo terrível, né? Era um povo que ficava ali matando as pessoas, crucificando elas. Ele não aceitou muito bem aquilo, mas o trabalhar de Deus, porque Deus é misericordioso. Deus, quando a gente se volta para Ele, quando a gente ora, quando a gente busca a face dele, Ele olha para a gente novamente.
e muda a nossa sentença. Glória a Deus. Vamos ver outra passagem na Bíblia que Deus também mudou a sentença. É a passagem de Isaías 38. Vamos ver aqui no versículo... Vamos ver aqui então. Isaías 38, versículo 1. Né? Aqui no versículo 1 fala: porque aquele tempo Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou: assim diz o Senhor. Olha o que Isaías falou para ele. Então Ezequias era o rei que estava muito enfermo. Elias, não, Isaías mesmo, desculpa. Eu confundo muitos profetas, né? O Elias e Isaías, né? Então, o profeta Isaías, ele foi até a casa do rei Ezequias, até o reinado dele, e falou para ele assim, olha o que Deus mandou falar, 38, versículo 1. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vai morrer, não te recuperarás desta doença. Olha que sentença. Pensa bem, você está enfermo e você vê a presença do profeta, que naquela época o profeta, ele trazia a palavra de Deus. Ele trazia a mensagem de Deus vinda do céu. Ele entrou, em vez de receber bênção, que você vai ser curado. Não, põe a tua casa em ordem. Você não vai recuperar dessa doença, você vai morrer. Falou, virou as costas e foi embora. E ficou lá o rei Ezequias, apavorados. Virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor, em desespero total. E olha aqui que ele falou, no versículo 3, continuando. Eu tenho andado na tua presença e como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sinceridade de devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Então, Ezequias chorou com grande pesar. Olha só. Ele aceitou a palavra de destruição para ele? Ele aceitou a morte? Não. Ele orou. Ele chorou na presença do Senhor. Ele mais rasgou a sua vida para ele. Que Deus não sabe da vida deles? Deus sabe. Mas Deus quer isso da gente. Deus quer que a gente se proste. Que a gente rasgue a nossa alma para Ele. Em vez de encontrar um amigo, contar tudo para ele, a sua vida, rasga a sua alma para Deus. Senhor, o Senhor me conhece. Mais do que todos os seres humanos, o Senhor me conhece. Deus realmente nos conhece. Sabe todas as coisas que nós temos passado nessa vida fora aí, do teu choro, da tua tristeza, da tua angústia. Ele nos conhece. Que melhor é Ele para nos conhecer. E continuando então no versículo 5, capítulo 38. Antes de falar esse versículo, Deus, quando Isaías estava indo embora, ele fala para Isaías, volta lá e fala isso para o meu servo. Capítulo 5, versículo 5. Vai comunica a Ezequias, eis a palavra do Senhor, o Deus dos teus antepassados Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos à tua vida. E não fez só isso. No versículo 6. E mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção dessa cidade. Além de dar 15 anos de vida, vencer os inimigos, outra coisa que Deus fez, O versículo 8. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que já ela tinha cobrido da escada. E realmente a luz do sol voltou nos 10 degraus. Então, Deus deu 15 anos de vida, prometeu que ia dar vitória sobre os seus inimigos e retrocedeu o sol para provar que ele era na vida dele. E o profeta Isaías
teve que voltar lá e dar outra sentença de Deus. Então Deus mudou a sentença de Ezequias. Tremendo, né, gente? Tremendo como Deus fala com a gente através da palavra. Tremendo como Deus tem mostrado para nós que se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, que se a gente se voltar para Ele em qualquer momento da nossa vida. Tem vezes que você pensa assim, para mim não tem mais jeito, tô perdido. Já fui longe demais em meus pecados, em minhas coisas erradas. Mas Deus está falando aqui, quanto você tiver fôlego de vida, a chance de você sair desse fundo de poço, de se libertar, de fazer uma caminhada diferente e alcançar a salvação, que é o mais principal. Porque tudo nessa terra, você não vai levar nada daqui, vai ficar tudo aqui. E logo que a gente vai, logo vem o esquecimento sobre a nossa vida. A não ser aqueles que nos amam muito, ainda vão lembrar por um pouquinho de tempo. Então, gente, por que viver na enganação? Amém? Então, eu já falei duas passagens, né? Falei da história de Nínive, que era uma cidade pecadora, multidões. Falei do rei Ezequias, que deu uma sentença de morte, mas como ele se humilhou, orou, implorou para Deus misericórdia. Deus restaurou a tua saúde, vitória sobre os inimigos, retrocedeu o sol para mostrar que ele era importante, que ele era amado por Deus. E tem outra passagem. Essa passagem, quando eu vi, eu fiquei assim, né? Um pouco chocada, porque essa história aqui que eu vou falar para vocês, ela é meia... Esse rei aqui, ele foi terrível, né? Em 1 Reis, vai contar a história de Acabe, é aquele marido de Jezabel, né? Eu falei assim, mas Deus mudou a sentença desse homem terrível, né? Mas, gente, Deus é misericordioso demais, Deus é tão poderoso. Eu não canso de falar isso porque um Deus que criou os céus e a terra, mudar a sentença, é tremendo, gente. É tremendo, tá? Então, vou ler aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 21. Então, eu não vou ler tudo o capítulo 21. Vou contar a história. E depois eu leio alguns versículos. Mas se vocês quiserem conhecer a história na íntegra, leia o capítulo 21, que vocês vão ver essa parte que eu estou contando. Mas o rei Acabe, ele fez muitas atrocidades. Acabe foi um rei dominado pela esposa. Foi um rei que se deixou dominar por uma mulher muito ruim. Jezabel, ela era maquinista, ela tinha o dom do inimigo dentro dela, né? Facciosa. E ela buscava tudo quanto era ruim à sua volta. E Acabe, como era um homem fraco, caiu na cilada de Jezabel. Deixou se corromper pelo pecado, pela idolatria, deixou trazer os deuses de Jezabel. Se contaminou ele e toda a multidão da cidade, do reinado. Essa Jezabel, ela matou muitos profetas de Deus. E Acabe permitiu. Ele, como esposa, ele poderia ter impedido ela. Não, ele foi permitindo todas as atrocidades que ela cometia. Morte, né? Quando veio essas mortes dos profetas, o profeta Elias, ele decretou 3 anos sem chuva. Ele fugiu dela. Ele desejou até a morte. De tanto coisas ruins que essa mulher estava fazendo com a vida dos servos de Deus, dos profetas. E a Elias se isolou até para fugir da morte, para ficar vivo, né? Nesse tempo, nesse capítulo 21 aqui,
o que eu quero falar para vocês, eu contei um pouquinho da história do rei Acabe, da sua esposa, né, Jezabel, para você chegar nesse capítulo 21. Esse capítulo 21 conta essa parte que Deus vai mostrar a sentença e vai voltar atrás na sua sentença em parte. O que aconteceu aqui? Nabote tinha uma vinha perto do castelo do rei. Era uma vinha bonita, viçosa, muitas uvas suculentas. E Nabote tinha recebido essa herança, essa terra com vinha da sua família, né? E o rei, vendo aquela plantação, como é assim, quando a pessoa vê você numa boa, tem os invejosos, né? Então, ele foi até Nabote, na cidade de Nabote, e falou assim, ó, eu quero essa vinha para mim. Te dou uma horta para você plantar em outro lugar, outra vinha, um dinheiro. O que você querer? Mas eu quero essa vinha para mim. Nabote falou, Deus me livre de dar essa vinha para você. Isso aqui é herança da minha família, é fruto que veio da minha família e foi passado para mim. Por dinheiro nenhum. Não quis vender para ele. E ele saiu arrasado, foi para seus aposentos, ficou sem comer. Jezabel, o que é que faz para tirar sua fome dessa forma, né? Questionou ele o que é que estava acontecendo para que ele perdesse a fome. E o rei Acabe, o que ele fez? Ele falou assim, não, contou toda a história para ela de Nabote, que não queria dar a vinha para ele, não queria ceder a vinha para ele. E ela falou assim, fica tranquilo, eu mesma te darei essa vinha de Nabote como presente. E o que ela fez? Ela fez uma coisa terrível. Ela escreveu uma carta, selou com o símbolo real do rei, como se fosse o rei mandando, mandou para a cidade de Nabote, lá pelos governantes lá de Nabote, e falou para eles fazer tudo conforme ela estava falando. Porque antigamente ela mandou pregar um jejum em todo lugar, em toda a cidade. E naquela época tinha o costume assim, de quando o rei determinava o jejum, todos tinham que praticar o jejum. E aquele que não praticasse era uma blasfêmia contra Deus e contra o rei. E ela falou assim que era para colocar Nabote de frente à assembleia, ia arrumar 2 testemunhas falsas falando que eles não fizeram o jejum e ali eles serem apedrejados e mortos. E conforme ela pediu, tudo foi feito. Mesmo Nabote ter participado do jejum, fez tudo conforme foi mandado, pegaram ele, levaram até a frente todo o público e apareceu essas 2 testemunhas do nada e acusaram eles de não ter feito o jejum. E eles foram retirados dali e apedrejados até a morte. O sangue desceu e os cães lamberam o sangue de Nabote. Morto o dono da terra, veio a cartinha que o rei era o dono da terra. E Jezabel foi entregar a cartinha para o rei e falou, ó, desça, toma posse da terra, porque Nabote já não vive mais. E o rei todo feliz desceu para a vinha. Ao mesmo tempo, a ira de Deus se acendeu pelo sangue do inocente derramado. O sangue de Nabote clamava por justiça. E Deus foi até o profeta Elias e falou assim, Elias, vá lá. Olha a sentença. Olha o que Deus faz. Vamos ler? No capítulo 21, 1 Reis, e versículo 21, olha o que ele falou. Por isso, ele lhe afirma, eis que trarei desgraça sobre ti. Então, ó, ele falou isso para Elias. Então, finalmente me encontraste. Quando Elias chegou de frente a Acabe, ele estava furioso com Elias, porque Elias estava fugido dele, de Jezabel, né? Proferiu lá os 3 anos de seca e fugiu, sumiu. Mas como Deus mandou ele ir até Acabe, naquela vinha, naquele lugar, proferir a sentença, ele falou assim terrivelmente com o profeta Elias. Mas Elias não se intimidou. Apontou o dedo
e falou a mensagem, a sentença que Deus estava dando. E nesse versículo 21, por isso ele lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti. Devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todo aquele que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. Amém? A sentença de Deus, através da boca do profeta Elias, chegou sobre a vida de Acabe. E o que Acabe fez? Acabe, quando recebeu essa sentença, ele ficou desesperado. Ia ver sua família se acabar, sua família ser destruída. E ali onde ele morresse também, os cães lamberiam o sangue dele, como aconteceu com Nabote. E o que Acabe faz? Ao ouvir as palavras, no versículo 27, ao ouvir as palavras do profeta Acabe, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre os panos grosseiros e caminhava triste e abatido com toda a mansidão entre as pessoas. Então, Deus, vendo aquilo, foi lá no profeta Elias de novo. E olha o que Deus fala para o profeta Elias. Versículo 29. Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Falou para o profeta Elias. Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele. Visto que ele tem se arrependido, se humilhado diante de mim, clamado por misericórdia, não mais trarei a desgraça que tenho prometido para ele. Enquanto, aí ele continua, agora, durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império do seu filho. Amém? Então, gente, ele mudou a sentença também de Acabe. Um rei terrivelmente usado pelas artimanhas da esposa Jezabel, que tinha feito permitido as atrocidades que a sua esposa fazia ali no reinado. Ele recebeu uma nova sentença. Deus não mudou totalmente, né? Mas falou assim, enquanto ele vivesse, enquanto ele estivesse reinando, aquela desgraça não viria sobre a família dele. Como aconteceu realmente. Porque enquanto ele esteve vivo, a tragédia não veio sobre a vida de Acabe nem da sua família. Mas assim que ele morreu, toda a tragédia que Deus falou que ia acontecer caiu sobre os seus filhos, sobre Jezabel, né? Eles foram mortos e os cachorros realmente lamberam o sangue deles. Entendeu? Foram cometidos filhos com doença e um monte de tragédia aconteceu. Então, Deus mudou a sentença de Acabe. Deus muda a sentença, gente. Mas eu já venho falando desde o começo da primeira passagem. E para finalizar, o que eu quero que vocês pensem. Eu conversei com várias pessoas já que falam assim, eu sou desviado, eu já voltei a usar droga, eu já estou me prostituindo novamente. Eu tenho até asco de mim, nojo de mim. Como é que Deus vai olhar para mim? Mas enquanto tiver fôlego de vida em você, enquanto você viver, sabe que Deus pode mudar a tua sentença. Se o teu fim é triste no pecado, Deus pode mudar a sentença. Se o teu fim é de morte, de destruição, Deus pode mudar a sua sentença. Eu estou falando isso porque Deus mudou a minha sentença. Eu hoje era para estar morta já, de tudo que eu já vi, o que já aconteceu com a minha vida.
né? Então eu falo para você, Deus mudou a minha sentença. Deus mudou o meu cativeiro. E eu prego esse Deus para você. Esse Jesus que eu conheci. Eu fiquei muitos anos, até 30 e poucos anos, cega, sem direção, fazendo muitas coisas erradas que desagradavam ao meu Senhor. Mas quando eu falei para Ele, eu não aguento mais. O Senhor pode mudar o meu cativeiro? Eu vi muitas pessoas que o Senhor mudou o cativeiro. O Senhor pode mudar o meu? E Deus mudou, tá? Então eu falo para você, Deus muda o cativeiro. Mas conversa com Ele, é isso que Deus quer. Deus quer uma chance com você. Deus quer uma chance de ouvir você falar com Ele. Deus está cansado de ver tuas